Bem, nós aqui do Cotidiana recebemos alguns e-mails de mães querendo saber mais sobre a histiocitose das células de Langerhans. E por isso estamos aqui no Hospital Novo Atibaia. Vamos conversar com a oncologista, a doutora Silvia Graziani, sobre esta doença, né, que aflige às vezes as crianças, e é essa a causa da preocupação e é esse o motivo, vamos dizer assim, inicial dessa pauta de hoje. Primeiro quero agradecer o Hospital Novo Atibaia por receber a nossa equipe e agradecer também a doutora Silvia Graziani. Muito obrigada, tenho certeza que as mães de casa, as que pediram, né, a pauta e as outras também vão aprender muito hoje. Bom, obrigado pela oportunidade e eu estou aqui para responder. Então, tá bom. Primeiro, vamos situar quem está em casa para saber um pouquinho dessa doença. A histiocitose de células de Langerhans é a patologia extremamente rara. Ela, sim, foi descrita no século passado e desde o século passado até agora a gente teve bem poucas melhoras, né, no diagnóstico e na procura, né, da causa dessa doença. Ela é uma doença que tem um pico de incidência em crianças de 1 a 3 anos e do sexo masculino, na frequência de 1,8 meninos para uma menina. E a frequência na população é de 0,5 crianças em 100 mil crianças, o que torna a doença extremamente rara. E ela tem, por ser rara, ela tem uma característica de acometimento também muito heterogênea. Ela pode acometer a criança tanto no ponto de vista de lesões de pele, como lesões em linfonodos, que são gânglios disseminados pelas cadeias cervicais, ou na axila, ou até na virilha, né? E a principal característica dela são as lesões ósseas, que são lesões que a gente chama de lesões líticas. Elas aparecem no raio-x, né, como se fossem pequenos furinhos, né, no crânio, e associado a toda essa sintomatologia. E a criança que já passou por outros tratamentos e por outros médicos, o qual não foi feito o diagnóstico, aí o pediatra passa a pensar nessa patologia, né? O diagnóstico dela, ele é dado através de uma biópsia de um desses linfonodos ou da lesão óssea e é feito um exame anatomopatológico e um exame complementar de imunistoquímica. Esse exame de imunistoquímica, ele vai caracterizar a expressão de uma proteína que chama antígeno específica e patognomônica dessa patologia. Então, assim, ela é uma doença extremamente rara. Hoje ela é classificada em 3 classes, 2 são classificadas como benigna e uma histiocitose se acredita que ela tem uma transformação maligna. Essa histiocitose maligna ela é mais frequente em adultos, embora a frequência seja muito baixa, em crianças é muito raro a descrição, né? A ideia, quando as mães entraram em contato pedindo essa pauta, todas com a mesma questão da dificuldade do diagnóstico. Então, elas falaram, né, Ana, a gente quer não deixar um alarme na sociedade, mas alertar para a existência, porque como é muito raro, às vezes, e elas sofreram com isso na pele, né, de correrem atrás de um diagnóstico e não terem um diagnóstico. E aí, então, elas consideram que é uma doença órfã de pesquisa, por ser rara, né, e que as indústrias farmacêuticas não patrocinam pesquisas para poder logo, claro, achar um tratamento mais adequado. Hoje, aqui no Brasil, existe algum estudo iniciado sobre essa doença? Não que seja de conhecimento, né? Existe uma plataforma de pesquisa, né, pela internet, que a gente tem acesso às pesquisas que estão correndo, né? Eu fiz essa pesquisa quando você me convidou para a entrevista e eu não achei nenhuma pesquisa em andamento. E, assim, a indústria farmacêutica, para fazer um estudo clínico, você precisa de muitos pacientes para você tornar aquilo com uma veracidade, porque existem análises estatísticas e essa análise estatística inclui muitos pacientes. A frequência dessa doença é muito baixa, então eu acredito que exista um investimento maior por conta até de não se conseguir, né, sujeitos para uma pesquisa suficientes para se determinar que o tratamento é ou não eficaz, né? Mas mesmo assim, existe aqui algum lugar de referência para esse tipo de tratamento, mesmo que ainda no início? Existe 2 centros de referências, que são 2 hospitais especializados em câncer infantil, que é o Boldrini, em Campinas, e o Hospital AC Camargo, em São Paulo. Eu falo que eles são centros de referências porque todos os trabalhos que eu pesquisei, eles tinham coautoria ou tinham alguma publicação informativa, né, para a população. E a gente pode falar em cura, né, já que ainda estamos engatinhando num diagnóstico, engatinhando num tratamento, mas dentro aí de todas essas pesquisas que já foram feitas, podemos pensar em cura?
Olha, vou falar para vocês o que eu falo para os meus pacientes, né, em relação à cura de doenças crônicas e proliferativas, né? A cura, ela é relativa, porque doenças crônicas, a cura é concebida através do controle da doença, né? Se a gente for interpretar como uma doença crônica e que a gente é passível de controle com o diagnóstico precoce e com o tratamento instituído, eu acredito que exista a cura, sim. E pelo que eu vi na literatura, as crianças que respondem até a 6ª semana, elas têm um prognóstico muito bom, um prognóstico muito favorável, com controle da doença, inclusive com estabilização do quadro e sem problemas quando elas são acompanhadas na vida adulta, né? Se não responde até a 6ª semana do tratamento, que é um tratamento com quimioterápico, inclusive, aí o prognóstico é um pouco mais reservado e são crianças que precisam ficar em um controle maior por um tempo maior. Então, eu imagino que cada caso seja um caso pontual, até por conta da raridade da patologia, né? Mas, como tudo, em medicina, se caminha para um controle. Hoje a gente tem muitos recursos, né? Eu acredito que a palavra cura não seja adequada, mas controle, acredito que exista sim. Você falou em quimioterapia. Não é um tipo de câncer, porém é tratado com químio? Sim, não é um tipo de câncer, não é considerado uma doença maligna, é considerado uma doença imunológica proliferativa. Trata com quimioterapia como a maior parte dessas doenças, inclusive as doenças autoimunes, porque a quimioterapia, ela controla o crescimento celular. Então, nesse caso, ela está indicada para controlar o crescimento dessas células, né, como uma alternativa de tratamento da doença. É corticoide, que é um anti-inflamatório, junto com alguns quimioterápicos, né, depende do estágio da doença, né. Bem, hoje a gente conheceu então um pouco mais sobre a histiocytose das células de Langerhans. Conversamos sobre essa doença. A gente não quer fazer aqui nenhum alarde social, né, da comunidade. Ai, meu Deus, meu filho tem. Não é isso. Porém, queremos também ajudar aquelas crianças, já que é tão raro, aquelas crianças que possam estar passando por isso e a mãe não tem ideia e, às vezes, o médico também, por nunca ter visto, também não tem a ideia. Então, para a gente fechar, vamos dizer assim, os sintomas básicos, que é para ninguém em casa ficar desesperado achando que o filho tem. Bom, os sintomas básicos, né, como qualquer doença rara, né, são inespecíficos, né, são lesões de pele, esses gânglios aumentados, que se chamam linfonodomegalia, né, e eventualmente incha o fígado, incha o baço, que chama hepatosplenomegalia, e eventualmente também pode dar alteração nas células sanguíneas. Eu imagino que a sequência seja a criança ser tratada como uma virose, o pediatra continua assistindo ela a nível ambulatorial, e não havendo melhora, persistindo esses linfonodos, tem que partir para uma investigação mais invasiva, que seria a biópsia, né? Acho que, assim, como eu te falei, as situações são pontuais, né? Dificilmente os médicos que não são especializados pensam em coisas raras, porque não é o nosso dia a dia mesmo, né? Mas tendo uma criança que está com quadro arrastado, acho que o que vale a pena é sempre uma consulta, ou pelo menos interrogar o pediatra se não vale a pena ir para um centro de referência, como o Boldrini, como o Hospital AC Camargo, que são hospitais abertos, que recebem essas crianças para investigação diagnóstica e depois tratamento, se for necessário, né? Tá ótimo, então muito obrigada, e precisando a gente volta para ensinar mais, né, para falar mais um pouco desse mundo da medicina hoje, com tantas coisas, né, a gente precisa sempre informar. Obrigada você, Hanna, pela oportunidade, a gente fica à disposição.